da quártica. As partículas de poeira dançavam no fino feixe de luz que cortava através das janelas fechadas do arquivo de Bolonha. Os dedos de Gerolamo Cardano tremiam ligeiramente enquanto ele virava cuidadosamente as páginas amareladas dos documentos privados de Scipione Del Ferro. Sua persistência finalmente havia rendido frutos, semanas de educados questionamentos, presentes estratégicos e charme acadêmico lhe concederam acesso a estes preciosos documentos. E lá estava. A caligrafia era apertada, mas metódica, a data claramente registrada no topo da página. A respiração de Cardano ficou presa em sua garganta. A solução para a equação cúbica reduzida, escrita pela própria mão de Del Ferro, datada anos antes do famoso duelo matemático de Tartaglia com Fior. Cardano recostou-se em sua cadeira, as pernas de madeira rangendo contra o chão de pedra. Ele pressionou sua palma contra o documento antigo, como se absorvesse sua verdade através da pele. Uma mistura complexa de emoções cruzou seu rosto, reivindicação, excitação, e algo mais, talvez a primeira sombra de racionalização. A verdade tem muitas raízes, ele sussurrou para si mesmo. Del Ferro a encontrou primeiro, ainda que parcialmente, e a levou para o túmulo. Tartaglia redescobriu através da dor, apenas para trancá-la por paranoia. Ele fitou a elegante notação matemática, a perfeita confluência de símbolos que desbloqueavam um dos mistérios mais profundos da natureza. Conhecimento tão profundo não pode pertencer a um só homem, ele continuou, sua voz mais firme agora. Pertence ao mundo. Ao avanço da arte. Seus dedos roçaram o papel dobrado em seu bolso, o juramento de Tartaglia de que Cardano manteria sua solução cúbica em segredo. Mas esse juramento havia sido dado sob falsas premissas, não é? Del Ferro tinha sido o primeiro. A verdade exigia luz. 5 anos depois, Cardano estava em uma gráfica de Nuremberg, observando com orgulho indisfarçável as páginas saindo da prensa. Ars Magna, a grande arte, sua obra-prima sintetizando todo o conhecimento algébrico conhecido. O tratado mudaria a matemática para sempre. O impressor levantou uma página recém-tintada, e Cardano assentiu em aprovação. Ali, em nítidas letras pretas, estavam tanto os métodos de Del Ferro quanto os de Tartaglia para resolver a equação cúbica, cuidadosamente atribuídos a cada homem, mas enquadrados dentro da brilhante exposição de Cardano, sua maestria trazendo ordem às descobertas deles. Deixe o mundo ver toda a tapeçaria, ele murmurou. Deixe a história julgar. O impressor não ouviu sobre o rítmico pressionar da máquina, mas pouco importava. Logo, cópias de Ars Magna viajariam por toda a Europa, carregadas em alforjes e navios mercantes, passadas de estudioso para estudioso. Alguns aclamariam Cardano como um gênio que finalmente codificou a nova álgebra. Outros o chamariam de quebrador de juramentos, ladrão de segredos. A República das Letras fervilhava com a controvérsia, e o nome de Cardano estava nos lábios de todos os matemáticos. A oficina de Niccolo Tartaglia em Veneza era normalmente um santuário de ordem. Livros empilhados com precisão, instrumentos colocados com cuidado, papéis meticulosamente organizados. Mas não hoje. Ele segurava a cópia de Ars Magna com mãos trêmulas, sua cicatriz, um resquício da brutalidade dos soldados franceses em sua infância, lívida contra seu rosto pálido. As páginas se abriram na seção sobre equações cúbicas, onde seu nome aparecia ao lado de sua solução. Sua solução. Sua descoberta. Seu segredo obtido com dor. Mentiroso, ele gritou, sua voz quebrando, sua gagueira de infância retornando com sua raiva. Perjuro. Ele jurou. Ele jurou por sua alma. Com um violento movimento de braço, ele limpou sua mesa de livros e papéis, enviando-os ao chão com estrondo. Tinta espirrou através dos azulejos de pedra como sangue negro. Ele pegou o trabalho da minha vida, Tartaglia gaguejou, seu corpo tremendo de fúria. Minha dor. Minha descoberta. E imprimiu como fofoca comum. A fortaleza cuidadosamente construída de sua mente estava desmoronando, tijolo a tijolo mental. A traição não era apenas de Cardano. Parecia que a própria equação havia se voltado contra ele, a verdade matemática que ele havia descoberto agora escapando de seu domínio, deslizando de sua posse exclusiva para o mundo em geral.
Naquela noite, enquanto trabalhava febrilmente à luz de velas, escrevendo panfletos denunciando Cardano, os números na página começaram a se contorcer. A equação cúbica, x sobrescrito 3 mais mx igual a n, parecia pulsar. A variável x começou a espiralar diante de seus olhos, dividindo-se infinitamente, fracionando-se em padrões que pareciam ao mesmo tempo significativos e aterrorizantes. Aqua quartica, ele sussurrou, agarrando sua cabeça. Ela não fecha. Sem solução, apenas confusão. Ele não tinha certeza se era loucura ou um vislumbre de um horror matemático mais profundo e insolúvel. Mas o que quer que fosse, alimentava sua obsessão por vingança, consumindo-o inteiramente. Mestre Cardano, se tratarmos a solução cúbica não como um ponto final, mas como uma ferramenta. A voz do jovem era tranquila, mas confiante, seus olhos brilhavam com inteligência. Lodovico Ferrari rabiscava equações rapidamente, sua mão movendo-se com a fluidez da verdadeira compreensão. Embora mal tivesse saído da adolescência, não havia nada juvenil em seu insight matemático. Cardano inclinou-se para a frente, observando seu protegido trabalhar. Ferrari tinha vindo para sua casa como um menino serviçal, mas rapidamente revelou um talento prodigioso. Agora ele era o aluno mais brilhante de Cardano. Talvez possamos reduzir o problema de quarto grau. Ferrari continuou. Transformá-lo? Mostre-me, Lodovico, disse Cardano, seus olhos brilhando de orgulho. Mostre-me. Ferrari explicou seu método com elegante precisão, reduzindo uma equação quártica geral a uma cúbica solúvel, um avanço impressionante que havia escapado às maiores mentes da época. Cardano observava com a pura alegria de um mestre testemunhando a ascensão de seu aluno. Lodovico Cardano pensou, embora não o dissesse em voz alta, sua mente é pura luz. Intocada pelas sombras que assombram Tartaglia, ou pelo peso dos segredos que me sobrecarregam. Ele vê o caminho adiante. Quando Ferrari apresentou sua solução quártica na Universidade de Milão, o salão irrompeu em aplausos. O jovem matemático permaneceu modesto, mas confiante, sua exposição clara, suas provas impecáveis. Sua lealdade a Cardano era evidente em cada atribuição, cada reconhecimento grato. Enquanto a multidão começava a se dispersar, uma comoção perto da entrada chamou a atenção. Niccolo Tartaglia abriu o caminho à força, seu rosto gravado com amargura, seu andar instável. Este G.A. garoto. A voz de Tartaglia ecoou pelo salão. Resolvendo a quártica. Impossível. A sala ficou em silêncio. Ferrari virou-se para encarar o matemático mais velho, sua expressão cuidadosamente neutra. É o trabalho de Cardano, continuou Tartaglia, sua gagueira mais pronunciada em sua agitação. Roubado e colocado na boca de seu ser-servo. Outro truque. Ferrari deu um passo à frente, mantendo uma distância respeitosa do agitado Tartaglia. Mestre Tartaglia, disse ele calmamente, o trabalho é meu, embora nascido dos ensinamentos do mestre Cardano. Eu defendo sua honra e a verdade da matemática. Sua voz baixou, mas permaneceu clara no salão silencioso. Se você duvida, desafie-me diretamente. A luva foi lançada novamente, mas desta vez, Tartaglia enfrentou não um guardião de segredos, mas um verdadeiro inovador. Os olhos do homem mais velho se estreitaram, seu rosto marcado por cicatrizes se apertando com suspeita. Um duelo, então ele sibilou. Em público. Diante de testemunhas. O duelo em Milão. A igreja do Jardim Milão transbordava de espectadores em 10 de agosto de 1548. Nobres em roupas finas sentavam-se ao lado de estudiosos em mantos simples. Clérigos cochichavam entre si. O governador Ferrante Gonzaga presidia de um assento elevado, sua presença emprestando gravidade oficial ao confronto matemático. Escondidas na multidão estavam figuras sombreadas, membros da Ordo Numeri, a secreta Irmandade Matemática, observando com intenso interesse. O próprio Cardano estava conspicuamente ausente, um fato que Tartaglia imediatamente aproveitou. Onde está seu mestre? Exigiu Tartaglia ao tomar sua posição. Sua voz ecoou no espaço abobadado. Muito envergonhado para me enfrentar diretamente. Ferrari ficou do lado oposto, calmo e composto.
Mestre Cardano tem negócios em Pavia. Eu estou aqui por minha própria vontade, por meus próprios méritos. Tartaglia lançou-se em uma tirada, sua voz tremendo de raiva e paranoia. Ele está aqui em ter terreno roubado, gritou, apontando acusadoramente para Ferrari. Defendendo um mentiroso. Seus métodos não são nada além de ecos do que foi tirado de mim. A multidão murmurou, alguns simpatizantes com a angústia óbvia do matemático mais velho, outros envergonhados por sua falta de compostura. Ferrari esperou pacientemente que o surto passasse. Quando falou, sua voz era comedida, sua lógica precisa. Ele defendeu Cardano com calma razão, apresentando as evidências do trabalho anterior de Del Ferro. Então, com elegante eficiência, ele mudou para a própria matemática. Ele propôs problemas complexos, não apenas cúbicos, mas quárticos e desafios geométricos. Com um giz na lousa, ele resolveu os problemas de Tartaglia rapidamente, explicando cada passo com clareza cristalina. Quando detalhou seu método quártico, até os apoiadores de Tartaglia se inclinaram para a frente em fascinação indisfarçada. A questão, mestre Tartaglia, disse Ferrari, seu giz batendo pensativamente contra a lousa, não é quem deteve um segredo primeiro, mas quem constrói sobre ele em nome da verdade. A matemática progride através do compartilhamento, através da construção. Não através do entesouramento e amargura. Tartaglia tentou responder, mas vacilou. A lógica de Ferrari era incontestável, sua maestria evidente. A multidão sentiu a mudança, seus murmúrios crescendo mais altos. Tartaglia parecia perdido, sua raiva dando lugar a um desespero visível. O brilhantismo que uma vez o definiu parecia diminuir diante dos olhos deles. Naquela noite, sob o manto da escuridão, Tartaglia escapou furtivamente de seu alojamento. Seus ombros estavam curvados, seu andar instável, seu rosto uma máscara de derrota. Ele fugiu de Milão antes que o segundo dia do duelo pudesse expor sua humilhação ainda mais. Ele desapareceu, Ferrari escreveria mais tarde. O duelo foi vencido não pelo argumento final, mas pelo seu silêncio. Sua fuga foi a última equação trágica de sua vida pública. Nos dias que se seguiram, Ferrari foi declarado vencedor, elogiado pelo governador, recebendo ofertas de posições prestigiosas. Ele havia se tornado o novo rosto da matemática italiana, jovem, brilhante, voltado para o futuro. O bastão havia sido passado. A ruptura da Ordo. Em câmaras ocultas por toda a Itália, membros da Ordo Numeri se reuniram em conclave urgente. Sua irmandade secreta, dedicada aos mistérios matemáticos desde os tempos de Leonardo Fibonacci, enfrentava uma crise sem precedentes. A disseminação pública dessas soluções viola nossos princípios mais sagrados, gritou um membro mais velho, levantando uma cópia de Ars Magna como evidência de heresia. A era dos segredos está terminando, rebateu um matemático mais jovem, apontando para os papéis de Ferrari. O conhecimento se move rápido demais agora para os velhos caminhos. A ordem fraturou-se ao longo dessas linhas, sigilo versus abertura, tradição versus inovação. Algumas células desapareceram, seus membros se retirando para sombras mais profundas. Outros abraçaram a nova era de disputas públicas e obras impressas. À medida que o mundo matemático se transformava ao redor deles, as figuras-chave na controvérsia cúbica seguiram caminhos divergentes. Ferrari ensinava abertamente, sua solução quártica disseminada por toda a Europa. Jovem e não perturbado pelas sombras do passado, ele incorporava o movimento em direção à ciência pública, em direção à matemática como um empreendimento colaborativo ao invés de uma arte secreta. Cardano, embora famoso, tornou-se cada vez mais isolado. Sua prática astrológica ofuscou suas realizações matemáticas, suas preocupações místicas se aprofundando. Quando chegaram notícias da execução de seu próprio filho por assassinato, a tragédia pessoal pareceu confirmar sua crença na mão cruel do destino, empurrando-o ainda mais para estudos esotéricos. E Tartaglia? Ele retornou a Veneza ou talvez Brescia, ensinando assuntos menores, seu gênio consumido pela amargura. Poucos se lembravam dele em seus últimos anos, e menos ainda visitaram seu leito de morte. O homem que uma vez deteve a chave para a equação cúbica morreu quase esquecido, sua mente brilhante tendo se voltado para si mesma, devorando sua própria luz.
As equações perduraram, escreveu Cardano em seus últimos anos. As soluções são conhecidas. Mas a harmonia com que Pacioli sonhou, a unidade que Leonardo buscou, fraturou-se. Talvez a divisão seja o preço do progresso. O retorno do livro do zero. As chamas lambiam avidamente manuscritos antigos em uma biblioteca de Florença, consumindo séculos de conhecimento em minutos. Enquanto a fumaça se elevava no céu noturno, uma figura encapuzada movia-se silenciosamente através do caos, recuperando um fragmento chamuscado marcado com um círculo perfeito, uma página do lendário Liber Zerus. Semanas depois, a mesma figura desceu a um cofre oculto sob uma igreja de Bolonha. Esta câmara, outrora o local de reunião de uma célula da Ordo Numeri, jazia abandonada, seus segredos deixados ao pó e ao tempo. De uma seção de parede em colapso, a figura extraiu outro fragmento do texto antigo. O imperador nulo, rosto sempre escondido na sombra, examinou essas peças com cuidado reverente. Os fragmentos falavam não apenas do zero como número, mas como vazio, como potencial, como anulação. Eles insinuavam matemática além da equação, além da solução, uma matemática do desfazer. Em um santuário oculto iluminado por chamas azuis fantasmagóricas, o imperador nulo organizou os fragmentos recuperados em uma mesa semelhante a um altar. Uma voz baixa e sussurrante preencheu a câmara, ecoando com ressonância sobrenatural. Eles perseguiram raízes. Soluções. Respostas finitas em uma trama infinita. Tolos. Mãos enluvadas traçaram um diagrama do Liber Zerus, círculos concêntricos cercando um vazio perfeito, anotados com símbolos que nenhum matemático convencional reconheceria. Eles viram o cifra como uma ferramenta, um número. Eles não compreenderam sua essência. Os fragmentos pareciam pulsar com uma luz interior, projetando sombras estranhas nas paredes de pedra do santuário. O diagrama retratava o que poderia ser chamado de a invocação de conjuntos nulos, um ritual matemático de terrível poder. Não é a ausência, a voz continuou, crescendo em força. É a fundação. O potencial a partir do qual a existência é calculada e descalculada. Onde outros buscam raízes, eu as romperei. Que as equações morram. Que o vazio seja inteiro. Lá fora, nuvens de tempestade se reuniam de forma antinatural e rápida, rodopiando em padrões regulares demais, geométricos demais para serem naturais. Um relâmpago brilhou, iluminando brevemente a figura em pé diante dos diagramas arcanos, uma silhueta irradiando o poder frio, o auge dos segredos matemáticos mantidos por muito tempo na escuridão. A guerra pela alma da matemática estava apenas começando, e suas primeiras vítimas seriam aqueles que acreditavam que todas as equações poderiam ser resolvidas.